Kenjaku fala para uma garota despertada que não sente nada por eles. Ela ataca Kenjaku, porém nada acontece e Kenjaku mata ela. Ele fala que localiza os jogadores usando os objetos amaldiçoados dos jogadores encarnados e a marca amaldiçoada nos despertados. Todos eles estão nas colônias. Aparece Hazenouki e Kenjaku quer ser amigo dele. Hazenouki responde dizendo que não é uma oferta ruim. E Kenjaku fala que para isso acontecer tem algumas condições. E primeiro, não deve lhe deixar entediado. Segundo, que esteja no mesmo nível que ele. Hazenouki então responde falando que foi mal, mas não faço mais amizade com pessoas de cabelo longo. Enquanto isso, Kenjaku vê no seu celular o exato momento do Sukuna cortando o Gojo ao meio. Hazenouki diz que se o Gojo tivesse ganhado, o próximo alvo seria o próprio Kenjaku. E ele coloca várias maldições e técnicas de barreira ao redor de Shinjuku para vigiar a tudo o que acontece lá. São vários padrões de monitoramento. Um deles é a quantidade de energia amaldiçoada, e ele está o tempo todo monitorando a energia amaldiçoada do pessoal em Shinjuku. Caso alguém saia de lá, ele saberá. Kenjaku tem visão compartilhada com as maldições. É perigoso lidar com feiticeiros comuns como Maki, que despertou sua proeza física, e o Yui, irmão da Mei Mei, que tem técnica de teletransporte. Kenjaku ataca Hazenouki usando suas maldições. Ele desvia e ataca usando seu olho que acabou de arrancar. Ele também sabe usar sua técnica amaldiçoada reversa, mas não consegue usar essa técnica para baixo do pescoço. As maldições então atacam o pescoço dele, e Hazenouki pergunta o que Kenjaku quer. E ao eliminar todos os jogadores do jogo do abate, a migração de extinção será desfeita. Depois será feita uma assimilação usando os humanos japoneses Zultegen. Ele está interessado no que vai acontecer fazendo isso. Takaba correndo, chega ali. E em pensamento Kenjaku se pergunta por que ele veio sozinho para lhe derrotar. Ele não teve a ajuda dos corvos da Mei Mei, nem do teletransporte do Yui Yui. Escolheram esse cara sem sentido e bizarro para lhe derrotar. Kenjaku não está interessado em jogadores despertados, eles só serviram para dar número. Talvez só o Higuruma tenha potencial. Kenjaku também ataca eles, mas Takaba fica de boa com isso. Ele fala que ele vai se arrepender e lhe jogará no cilindro. Kenjaku faz uma cara engraçada de assustado e fala em pensamento que é a primeira vez que sente algo assim. Não é que o ataque não funcionou, mas é como se ele sentisse que o ataque não teve efeito. Takaba diz que há muitas coisas para empolgar nesse mundo, mas o que mais empolga é a abertura de um comediante no show principal. Kenjaku então responde, sem dúvidas. O braço do Yuji mudou, agora ele possui garras nela. A Hana havia dito que deve surpreender o Kenjaku antes do fim da luta entre Gojo e Sukuna. Mesmo derrotando o Sukuna, não vai adiantar nada se não derrotar o Kenjaku antes dele unir as pessoas do Japão com um Tengen. Kenjaku então colocou a condição de que para o jogo do abate acabar, os participantes devem morrer. Hana então pergunta se o Gojo perder e o Kenjaku surpreender eles. O pessoal está lidando com o Sukuna. Se isso acontecer, será algo ruim para eles, pois mesmo se ganharem do Sukuna, eles estarão mais fracos para lidar com o Kenjaku. Kusakabe sugere fazer ataque surpresa usando a Maki, mas talvez não seja uma boa ideia, pois dividiriam suas forças. A Anjo Hana indica Takaba, pois viu potencial nele, e sem falar que foi Takaba quem salvou ela do Sukuna. A Hana também pede para não contarem a ninguém sobre como funciona a técnica do Takaba. A cena volta para a luta de Takaba e Kenjaku. O vilão ataca ele com suas maldições, mas Takaba diz que isso não dói. Kenjaku percebe que ele ignorou sua técnica amaldiçoada. Ele deduz que Takaba pode criar fenômenos daquilo do que ele imaginar. Seus conhecimentos sobre os Jujutsus nesses 1000 anos não vão funcionar nele, mas toda técnica possui uma falha. Kenjaku então pergunta quem é ele, e Takaba se apresenta e se diz ser um comediante. O vilão então dialoga com ele sobre comédia, e Takaba pergunta por que ele está fazendo isso tudo, e o Kenjaku responde dizendo que é por curiosidade, e o Takaba ele tenta fazer ele rir, mas acaba não funcionando. Kenjaku então usa a lógica para refutar ele, e o Kenjaku acerta uma cotovelada na barriga do Takaba.
Ambos fazem competições de caretas, mas Kenjaku acerta um soco na cara dele. Takaba então começa a duvidar de si mesmo e começa a pensar que o Kenjaku é mais engraçado que ele. Takaba então perde as esperanças quando vê a pessoa que Kenjaku matou. Kenjaku então diz ao Takaba que ele deveria rir. Vemos um flashback do Takaba no início da sua carreira como comediante. E ele ficou bravo, com seu amigo por ele não conseguir lhe acompanhar nas piadas. Takaba bate nele dizendo que é para levarem a comédia a sério. As pessoas não achavam graças em suas piadas. Na infância, ele era muito sério e duro com os outros. Por causa disso, ele não tinha amigos. Por essa razão, ele desejou ser comediante para poder fazer amigos com as suas próprias piadas. Takaba não queria se machucar. De volta à luta, o Takaba ele se ajoelha, abaixando a cabeça no chão e ele pede desculpas ao Kenjaku. Em pensamentos, o Kenjaku fala que essa pose é bela, mas não sabe por que disse isso. Takaba fala que fará ele rir, tanto que o estômago dele vai doer. E o Kenjaku pergunta se ele consegue fazer isso. Kenjaku usa sua maldição de nível especial, Rei das Estradas Ruins, o Tak. Porém, o Takaba, dirigindo um caminhão, atropela a maldição e a destrói. Ele fala que é perigoso se jogar na frente de caminhão. E o Kenjaku ele vira policial e faz o teste do bafômetro no Takaba. Agora ambos viram médicos e tentam reviver um peixinho que está em um saco d'água. O Kenjaku usa o desfibrilador para dar um choque no Takaba, mas na verdade era o peixe que levou o choque e acabou morrendo. Depois o Kenjaku ele vira uma enfermeira para tratar pessoas depressivas. Após isso ele joga Jokempo com o Takaba e ambos colocam um dedo no nariz do outro fazendo sangrar. Ele também percebe que é algo que ressoa na alma. Eles dois participam de um reality show de perguntas e respostas. Depois disso, Takaba salva um gato de ser atropelado por um carro, mas o gato na verdade era o próprio Kenjaku. Takaba é atropelado e começa a afogar, mas ele usa um jet ski e atropela o Kenjaku. Depois disso, o Kenjaku ele diz que fazia séculos que não se divertia assim. Ele fica bravo por ter sido obrigado a dizer isso e tenta afogar o Takaba, mas a água vira Fanta. Os danos no Kenjaku são reais e estão se acumulando, mas para o Takaba isso não passa de simulações. E essa luta não pode ser resolvida usando violência, mas terá que satisfazer o senso de humor do Takaba. Após isso, Kenjaku e Takaba vão apresentar juntos um show de comédia. Kenjaku e Takaba fazem juntos um show de comédia bastante bizarro. Ambos acabam contando várias piadas sem graças, e Takaba diz que se lembrou que isso vai acabar já já. O Takaba fala que seu sonho se realizou e não queria que acabasse. Aparecem na plateia as duas garotas que o Geto havia salvado. O show acaba e Takaba agradece Kenjaku. Ele fala, o Kenjaku, que foi divertido, e Yuta aparece atrás dele, e o Kenjaku ele tenta usar a antigravidade no Yuta, porém não funciona, e o Yuta, com a espada, corta a cabeça dele. O Kenjaku ele fica sem entender o porquê não percebeu o Yuta chegando, mesmo ele tendo bastante energia amaldiçoada. O Kenjaku ele se pergunta se isso tinha sido planejado. E o Yuta responde dizendo que Takaba não é capaz de matar ninguém, então precisaria de alguém para fazer o trabalho sujo. E ele, o Kenjaku, fala que é uma pena e que estava perto de realizar o seu sonho, porém a sua vontade será herdada. Yuta chama Rika e fala que era esperado. Após o Kenjaku perder o controle, as maldições sairiam do controle. Kogami acrescenta uma regra: permita que Fushiguro Megumi tenha permissão para realizar a fusão extrema entre Tegen e humano. Então é aprovado. E temos o Megumi que tem a permissão para executar a fusão extrema entre o Tegen e o humano. Obviamente teria um seguro assim. Já terminei o ritual da herança para Sukuna. Se eu puder sobrescrever o progenitor para o ritual da fusão usando o jogo da eliminação como base, Tegen-sama. Não direi que aproveitei por 1000 anos, mas fico feliz que ele tenha sido o último a brincar. Agora é sua vez. Tenho certeza de que será divertido. Yuta então acaba com as maldições e mata o Kenjaku. Se gostaram do vídeo, deixe um seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para perder nenhum vídeo. Então um abraço forte e até o próximo vídeo. Fui!